Alexandre Guarnieri é um poeta e historiador de arte brasileiro contemporâneo. Em Casa das Máquinas, Guarnieri transforma a visão simplista e direta dos processos maquinários em uma visão repleta de lirismo e subjetividade. O autor, então, continua a descrever a lâmpada de forma mais generalizada e já acesa e subjetivamente com comparações. Eliane Brum nasceu em 1966 na cidade de Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul. É jornalista, escritora e documentarista. Publicou 6 livros, entre eles o analisado hoje A Vida que Ninguém Vê, que apresenta diversos textos jornalísticos com pautas ordinárias, porém surpreendentes. Atualmente, Eliane Brum mantém uma coluna no jornal É o País. Em síntese, a história apresentada pela autora permeia a história de Antônio Nunes e de todos os pobres maltratados pelo infortúnio da vida. A história fala, na verdade, sobre sofrimento e que, nas palavras de Eliane, abre aspas, é muito capaz de ter começado antes da descoberta do Brasil. Como foi a sina dos seus pais e dos seus avós antes dele? Depois de enterrar o filho sem nome, que Antônio pronunciou a sentença com a cabeça baixa e a chama dos olhos extintas pelas lágrimas, esse é o caminho do pobre. Nada se encerrou para Antônio, porque ele sabe que em breve estará de volta. E será tudo como foi, como sempre foi, na morte como na vida. Enfim, a história de todos os Antônios se repete, em um ciclo vicioso jamais quebrado, um ciclo de enterros de pobres. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui para fazer um bate-papo a respeito desse livro maravilhoso que é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Duro é o pão que comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado. Nesse trecho, podemos fazer uma comparação à sociedade que era opressora, que era dura, que permitia ela vivenciar toda aquela situação. Duro é o pão que comemos. Toda manhã era duro para ela ter o pão que ela tinha na mesa. Ela tinha que batalhar. Os filhos dela passavam por situações de fome, sem ter condições de dar. E além de tudo, quando conseguia, às vezes o pão era duro. Então tem todo o significado metafórico e o significado real, o físico, o que eles estavam vivenciando. Ana Martins Marques é uma poetista brasileira, autora dos livros O Livro das Semelhanças, Da Arte das Armadilhas e A Vida Submarina. Capa, um biombo entre o mundo e o livro. Nome do autor, impresso, como parece estranho, o mesmo nome com que te chamam. Título, suspenso, sobre o livro, como um lustre num teatro. É um livro falando sobre um livro, isso é um vídeo falando sobre um livro que fala sobre um livro de metalinguagem, ou seja, é um vídeo de metalinguagem, um vídeo que fala sobre um vídeo de metalinguagem falando sobre um livro que fala sobre um livro de metalinguagem, e eu sou o personagem nesse vídeo de metalinguagem, e eu estou consciente da metalinguagem que está consciente que é um vídeo aí, que isso tudo vai acabar. Tudo bem ainda, tipo? Você não percebe, Aranha? Eu e você não existimos. Não somos de verdade. Nossa existência acaba logo que esse vídeo acabar. Esse livro que tem diversos poemas que retratam o empoderamento feminino. Uma mulher gorda incomoda muita gente. Uma mulher gorda e bêbada incomoda muito mais. Uma mulher gorda é uma mulher suja. Uma mulher suja incomoda muito mais. Uma mulher limpa, rápido. Uma mulher limpa. Então, o que essa parte do poema traz pra gente refletir? Por que uma mulher gorda incomoda tanto na sociedade? Por que gorda em si? Por que gorda em si? A gente se depara muito com essa coisa que eu falei antes de estereotipar uma mulher e ter o corpo perfeito. Por que uma mulher gorda sofre tanto na sociedade? Porque uma mulher já é inferiorizada na sociedade. Porque uma mulher gorda é mais inferiorizada ainda.
A gente cresce com esse preconceito enraizado dentro da gente porque a gente vê em tudo quanto é lugar essa coisa de uma mulher ter que ter o corpo perfeito. A mulher não tem que ter o corpo perfeito, a mulher tem que se amar, a mulher tem que ser o que ela é. O autor Ferrez é um romancista nascido em 1975 em São Paulo, capital. É conhecido por sua literatura de periferia das grandes cidades e por tratar de temas relacionados a este universo. Sente o pé esquerdo pisar em algo macio, e o pé afunda levemente. Quando olha, o cheiro já está subindo, fezes de cachorro. Então decide, tira o sapato. A meia branca é mergulhada nas mesmas fezes já espalhadas pelo sapato segundos antes. Ele faz movimentos para frente e para trás, até a meia ficar totalmente marrom. Então enfia novamente o tênis. Algumas pessoas param. Um senhor esfrega os olhos não acreditando no que vê. Ele sai calmamente, um leve sorriso desponta no rosto, uma das poucas vezes que fez o que teve vontade. Calixto agora chupava a rua como se fosse sua única laranja. Se apegava ao que lhe restou de humanidade. O trabalho, da forma que ele aprendeu, era tudo que restou. O velho arquivo. Tirem isso dele e não sobra mais nada dentro da embalagem. Surgiu daí a análise de que estamos acostumados com rotinas. Crescemos e vivemos dentro de certos costumes e assistindo a certas situações. Geralmente aquele que nada contra a correnteza é visto como estranho, uma pessoa totalmente maluca. Calixto sabia que comum seria ficar bravo por ter pisado nas fezes e tentou limpar o que grudara no sapato, mas resolveu fazer diferente e testar algo novo nessa situação. Ele ganhou uma nova experiência, pôde sentir novas sensações e fazer algo inesperado, mesmo todos em volta julgando errado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a análise de um livro chamado Flores Artificiais. É um romance escrito pelo autor Luiz Rufato. Essa frase foi dita por Marcelo Barresi, que foi uma das pessoas que Dória encontrou nas suas viagens. Ele diz que ele não tem pátria, então a gente pode ver outro personagem que também está falando que não tem pátria. Ou seja, no livro é muito presente, é algo que diz que eles não gostam de ter um lugar fixo, eles têm que viajar, eles têm que estar fora do lugar de origem. A gente pode perceber que o livro se passa na ditadura argentina, durante o período da ditadura. Então, esse sentimento de não patriotismo está totalmente ligado a isso. Porque se o país deles é um país ditador, por que eles ficariam lá? E eles têm oportunidade de estar viajando, de estar em outros lugares que eles não passam por isso. Então, eu acredito que essa movimentação seja por conta do período da ditadura. Oi meninas e meninos, tudo bom? Hoje a gente vai falar para vocês o livro Cidade de Deus, de Paulo Lins. O livro é esse aqui, ó. Não sei se tá focando. Paulo César de Souza Lins nasceu dia 11 de junho de 1958, no Rio de Janeiro. Foi morador da comunidade Cidade de Deus, onde desde jovem mostrava seu interesse pela poesia e pela música. O livro Cidade de Deus é dividido em 3 histórias principais. A primeira delas acontece na década de 60 e tem como personagem principal o Cabeleira. O contexto do livro e do filme é o mesmo, mas no livro algumas histórias são diferentes, como a história do Cabeleira, que ela é bem maior do que aparece no filme. Porque é um livro que, apesar de ele ter muita corrupção e muita violência, ele te dá uma visão necessária de mundo. Além de trazer esses temas da época, ele também traz questionamentos infantis muito comuns, como por exemplo, por que usar cuecas? Ele dedica 2 contos inteiros a cuecas, porque ele detestava usar cueca e era algo que impunham para ele e ele rejeitava totalmente. Durante meus primeiros anos de vida, a função das cuecas foi um enigma. Para que usar uma sunga de algodão por baixo da calça e apertar-nos o pinto, o saco e a bunda, se todas essas partes do corpo era tão agradável o toque macio do moletom? Bom,
Como se pode ver, é uma narrativa bem divertida, com a visão e a sensação da criança. E para um maior entendimento, recomenda-se a leitura inteira do livro. Nós vamos falar um pouco sobre uma coisa que é muito comum no dia a dia, que é o racismo. O branco de paletó é o executivo, enquanto que o negro é o segurança. A mulher branca que grafita é uma artista, enquanto que a mulher negra que executa uma obra de arte é considerada pichadora. Deixa bem claro uma coisa, o racismo é nosso. Ele não é só meu, não é só do André, não é só seu, não é só do vizinho. Nós fazemos isso em conjunto. Essa questão dela ter comparado o branco com o negro foi uma questão de uma peça publicitária que ela viu, enquanto o branco realmente foi considerado superior ao negro, considerando as percepções das outras pessoas. Todos nós somos iguais. Oi gente, meu nome é Larissa e eu tô aqui para falar um pouco sobre o livro O Holocausto Brasileiro, escrito por Daniela Arbex em 2013. A Daniela agora ela tem 44 anos e trabalha há 20 no jornal Tribuna de Minas. Ela é natural de Juiz de Fora e retrata nesse livro o horror vivido por mais de 60 mil pessoas no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, o Colônia. Pessoas normais que não tinham nenhum tipo de problema, que foram colocadas no hospital por simplesmente não se encaixarem no padrão de normalidade da sociedade. Cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões, eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar com o amante. Eram filhas de fazendeiros para as quais perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos. Pelo menos 33 crianças. Como o medo da normalidade que seja, se é que existe, como o medo das pessoas diferentes traz desgraça, traz mortes desnecessárias e traz um desespero desnecessário que até hoje as pessoas que vivem em Barbacena têm que carregar. E hoje a gente tem a proposta de falar um pouquinho sobre literatura nacional e contemporânea, porque o livro que escolhemos foi de um escritor chamado Michel Laub. O livro é A Maçã Envenenada. O nome foi dado pela composição de Brand New, da banda Nirvana. O começo do livro fala sobre como Kurt Cobain fingia estar bem com a mídia lidando de forma completamente natural e com tanta normalidade assuntos delicados como o casamento conturbado. O livro é muito importante porque falar sobre suicídio é importante e falar sobre depressão também é muito importante. Finalizo o vídeo com a primeira frase do livro. Um suicídio muda tudo que seu autor disse, escreveu ou cantou. Pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo do nosso canal Bem Informados. Hoje a gente vai falar sobre livros. Eu trouxe duas amigas para falar comigo sobre o livro Deus Foi Almoçar, a Carla e a Bia. Oi. E aí, Carla, o que você tem para falar sobre o nosso livro? Bom, o nome do autor é Reginaldo Ferreira da Silva. Ele nasceu dia 29 de dezembro de 1975. O nome artístico dele é Ferrez. Ele começou a escrever bem jovem, aos 12 anos de idade, acumulando contos, versos, poesia e letras de música. O livro, ele conta a história do Calixto, que é um personagem que tenta superar a solidão que ele sente depois que ele se separou de sua esposa e depois que ela foi embora com a filhinha. O Calixto, ele tem uma forma diferente de enfrentar as situações. Ele percebe os detalhes que as outras pessoas elas ignoram. A nossa tese, ela tá numa parte do livro que fala sobre rótulos. Porque o Calixto é uma pessoa que ele rotula a todo tempo as pessoas. Ele rotula a esposa dele, ele rotula Deus, ele rotula todo mundo que tá à volta dele. Até tem uma parte do livro que a gente tirou da página 141,
que ele fala, o rótulo não é, o mundo é um filme infantil, na mesma criança, que todos os dias, durante todos os meses do ano, aperta play e deixa o enfadonho show da vida continuar. E essa criança assiste, ela vê de uma forma diferente e isso é a graça de morar na vida. Nesse trecho, ele está rotulando Deus, por isso que a nossa tese é rótulo não é para ser humano, rótulo é para massa de tomate, que é um título do texto, de um capítulo do texto. O livro que nós escolhemos se chama O Livro das Semelhanças. A autora é Ana Martins Marques e a editora é a Companhia das Letras em 2015. As casas pertencem aos vizinhos, os países aos estrangeiros. Os filhos são das mulheres que não quiseram filhos. As viagens são daqueles que nunca deixaram sua aldeia. Como as fotografias por direito pertencem aos que não saíram na fotografia. Nesse pequeno trecho conseguimos ver como ela consegue passar uma certa simplicidade nas palavras, fazendo com que todos os seus leitores a entendam completamente, e mesmo assim conseguindo passar um problema complexo ou até mesmo uma história mais difícil de ser contada. No ano de 1944, no dia 24 de agosto, em Curitiba, capital do Paraná, nasceu um grande poeta, escritor, tradutor e professor brasileiro, Paulo Leminski Filho, cujos pais eram Áurea Pereira Mendes, uma senhora descendente africana, e Paulo Leminski, um militar de origem polonesa. Fascinado também pela cultura japonesa, Paulo foi estudioso da língua e cultura e em 1983 publicou a biografia de Basho. Ficou conhecido no Japão como mestre haikai por causa de seus poemas. Ele também contribuiu para a música popular brasileira, com grandes parcerias como a de Caetano Veloso. De repente me lembro do verde, a cor verde, a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste. O verde que vestes, o verde que vestiste. Após a sua morte, foi publicado o livro Toda a Poesia, lançado pela Companhia das Letras. Esse livro vendeu mais de 50 mil exemplares. E para quem não sabe, 50 mil exemplares é muita coisa no mercado editorial brasileiro. Hoje vamos falar sobre um autor contemporâneo maravilhoso. O nome desse poeta é Manuel de Barros. Hoje vamos fazer uma análise crítica do poema O Abandono, a parte final, do livro Meu Quintal é Maior que o Mundo. A cidade mancava de uma rua até certo ponto. Depois os cupins a comiam. A gente vivia por fora como asa. Rã se media na pedra. Ali eu me atrapalhava de mato como se ele invadisse as ruínas de minha boca e a enchesse de frases com morcego. Na frase que ele diz, o homem pegava para fazer seus retratos pedaços de tábua, conchas e sementes de cobra, né? Retrato e pedaços de tábua é um eufemismo e pode estar ligado a caixão, né? A questão da flor aberta dentro dele já é o eufemismo dentro da frase, sabe? Ele usa bastante eufemismos para dizer o que ele pretende dizer em seus poemas, em seus textos, e fica uma coisa muito legal e bem pesada para se analisar, sabe? Principalmente nesse que ele fala bastante sobre a morte. Aqui para falar sobre uma crônica do Caio Fernando Abreu, que se chama Pequenas Epifanias. E ele fala como se fosse o descuide de chamar de minha vida, porque nós não demos o devido valor para a palavra, como se a gente jogasse elas no ar, é a mesma coisa que a gente faz com a nossa própria vida. E é o que ele diz uma outra parte do texto, que alguns dias Deus, ou isso que chamamos assim tão descuidadosamente de Deus, enviou-me certo presente ambíguo, uma possibilidade de amor. Ou disso que chamamos também com descuido e alguma pressa de amor. E você sabe a que me refiro. E é o que nós fazemos também com essas palavras. Falamos de Deus como se não fosse Deus e falamos de amor como se não fosse um amor. Tipo, chamamos de amor às vezes quem a gente não ama. E esquecemos de dar um peso maior para ela, como se elas estivessem jogadas
E é essas experiências que a gente faz com a gente mesmo. Luísa foi Olhos d'Água. A autora é Maria da Conceição Evaristo de Brito. Agora eu vou ler o trecho. A mãe e nós ríamos e ríamos do nosso engano. A mãe riu tanto, das lágrimas escorrem. Mas de que cor eram os olhos dela? A mãe ria de uma maneira triste e um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que minha mãe inventava esses e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude completar extasiada os olhos da minha mãe. Sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. A cor dos olhos da minha mãe era a cor de olhos d'água. Bom, agora uma análise profunda do trecho. A personagem relata que não se lembra da cor dos olhos da sua mãe durante todo o trecho. No último trecho, é revelado que a sua filha não sabe a cor dos olhos da sua mãe, pois ela está sempre chorando. Seja por rir muito, como no primeiro trecho, ou por chorar muito, por todos os problemas que elas enfrentam. Por isso, a cor dos olhos de sua mãe era a cor de olhos d'água. Oi, meu nome é Luana. Meu nome é Sabrina. Meu nome é Thalita. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa autora, Carol Ben-Simon. Em 2012, Carol foi selecionada como uma das 20 melhores jovens escritoras pela editora britânica Granta. Ao analisar o conto, vemos a diferença entre as vidas de Laura e Alice. Alice demonstrava ter uma vida difícil e cheia de problemas, que se deviam principalmente à sua casa e o preconceito das pessoas sobre ela, o que fazia com que Alice se tornasse uma menina solitária. Laura, por outro lado, era uma menina popular, inteligente e rica. Demonstrava ter uma vida perfeita. Porém, no decorrer da história, observamos que suas vidas tomam caminhos totalmente diferentes. Laura entra em uma fase difícil e acaba se suicidando. E Alice, que odiava sua casa em formato de caixa, acaba se inspirando nela e se tornando uma arquiteta. A gente concluiu o seguinte, que na vida existem fases e que as mudanças são inevitáveis, que os caminhos nos levam a finais inesperados. O Frio Aqui Afora, do autor Flávio Cafiero, e essa vai ser a nossa análise. Ele se formou em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e isso foi um fato que chamou bastante a atenção da gente, vendo que todos os integrantes do nosso grupo são estudantes de Publicidade e Propaganda. O livro conta a história do Gustavo Luna, que é um personagem que trabalha já há 13 anos em uma empresa, e dentro dessa empresa vai ter uma promoção, e não só o Gustavo, mas como todos os funcionários da empresa acham que ele vai preencher aquela vaga, mas no final não é isso que acontece. E após a leitura da obra você já consegue associar a história do Gustavo Luna com o autor Flávio. Era um sonho de adolescente. Desde garoto sonho em ser escritor, embora tenha exilado o sonho em algum canto, décadas, e ainda me recordo do fascínio que senti pelo objetivo. O livro físico na prateleira, primeiros fetiches, mas pouco escrevi. Um ou outro poeminha como todo mundo. Se a gente está só cumprindo nossa função aqui, se a gente acabou deixando algum sonho de lado, se a gente está fazendo o que a gente realmente ama, ou está fazendo algo que só seja produtivo ou assalariado. A gente veio falar sobre o livro 40 Dias de Maria Valéria Rezende, uma escritora brasileira que nasceu em Santos e atualmente tem 76 anos. Ela viveu como moradora de rua, onde se recusava a voltar para casa. Bom, a tese que a gente formulou sobre a história desse livro é que, na verdade, a autora tenta passar um pouquinho de como funciona a vida nas ruas. A história da personagem principal, na verdade, é a história de milhares de brasileiros que, mesmo tendo uma vida social, uma casa, uma família, preferiram largar tudo e ver sua vida independente sem ser obrigado a seguir nenhum padrão que lhe é imposto. Pro meu corpo cansado e os pés ardendo de tanto andar, as calças castigadas pela noite no hospital e o sono no chão do parque. Na rodoviária, o golpe final. Saldo insuficiente. Esmoreci de vez, sem banho, comida, rasgada e desmantelada. A voz de Lola. Basta, tu não aguenta mais.
Tu não precisa disso. Tu vai voltar pra tua vida, porque a gente também não precisa de mais uma na rua. – 26 de setembro de 1936. Nasce em Porto Alegre Luiz Fernando Veríssimo. Escreveu Comédias da Vida Privada, uma coletânea de contos, na qual extraímos Conversas de Bar, cuja história é: dois amigos sentados num bar conversam. Era um reencontro e eles lembravam as coisas boas da juventude. De tudo que Marfa falava, Tarol discordava. Eram inseparáveis, mas viviam brigando. Perderam os empregos e certamente não terão dinheiro para pagar a conta. O Roberto Piva, ele ficou conhecido por ser muito revoltado, muito exótico, erótico. Ele esbanjava todo São Paulo. Ele manifestava São Paulo de forma violenta. Ele mostrava toda a realidade de São Paulo através de poemas dele. A piedade. Eu urrava nos poliedros da justiça meu momento, abatido na extrema paliçada. Os professores falavam da vontade de dominar e da luta pela vida. As senhoras católicas são piedosas, os comunistas são piedosos, os comediantes são piedosos. Só eu não sou piedoso. Se eu fosse piedoso, meu sexo seria dócil e só ergueria aos sábados à noite. Eu seria um bom filho, meus colegas me chamariam de cu de ferro e me fariam perguntas. Por que navio boia? Por que prego boia? Ele procurava mostrar a diferença e juntar os dois, a arte, a loucura, também que era um poema pré-golpe militar, né? Por ser em 1963, um ano logo após começou toda aquela repressão, tornando uma sátira pelo simples motivo de que a comparação que ele fez de comunistas, comerciantes, de ter aquela ideia de regimes de soviéticos, de ter a ideia de Stalin, marxistas, essas coisas todas. Que foi uma coisa meio igualitária, porque ele não era piedoso, mas todas essas outras pessoas eram, que não fazia muito sentido. O livro Um Defeito de Cor conta a história de uma mulher negra chamada Querinde e de como a sua vida se transformou quando ela saiu da África e foi comprada no Brasil como escrava. Além de falar de como era a escravidão e de como os escravos viviam na senzala, um ponto importante que nós achamos no livro é o afroempreendedorismo. Um trecho que dá para vocês terem um pouco de noção, que é bem emocionante, bem importante esse trecho, é esse daqui, ó. Foi então que avistei o José da Costa, saindo de um escritório do Terreiro de Jesus, e me lembrei dos ingleses e dos cookies que eu tinha aprendido a fazer na casa deles, com a receita estrangeira que a Mrs. Glegg disse estar na família dela havia muitas gerações. Os cookies eram gostosos, fáceis de fazer, e eu não estaria tirando a freguesia de ninguém, já que ninguém vendia cookies pelas ruas. Nesse trecho tem duas fases importantes da vida da Querinde. A primeira delas, a primeira delas, que ela fala da casa da Mrs. Glegg, é quando ela foi alugada para essa casa de ingleses, ela virou uma escrava de aluguel, daí ela é alugada para esses ingleses e lá ela aprende a fazer o cookies. A segunda parte é que ela volta para casa dela normalmente e lá ela tem um conflito com a sinhá dela e a sinhá dela propõe o seguinte, que ela vire uma escrava de ganho. Ela tem que ir para as ruas, tem que vender alguma coisa e tem que trazer um valor X para casa, senão ela não dorme lá dentro. E o primeiro pensamento dela foi esses cookies. Foi algo diferente que não vendia na região e que ela achava que ia dar certo e realmente deu muito certo a venda dos cookies. Além disso, o livro traz muito forte a maternidade, a relação que ela tinha com a avó dela, traz sobre a miscigenação no Brasil, de como naquela época já era muito miscigenado, já tinha povos de todo lugar do mundo, sobre religião, diferentes religiões, sobre cultura. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre o livro Holocausto Brasileiro, escrito pela autora Daniela Arbex. Ela tem 43 anos, é uma jornalista brasileira, ela é formada em comunicação social. Bom, eu vou começar falando sobre uma das pacientes que não sobreviveu ao Holocausto Brasileiro, porém ela fez histórias marcantes naquele lugar. Ela criou até uma música, que chegou a ser o hino de Barbacena. O Somanel tenha compaixão, tira-nós todas desta prisão, estamos todas de azulão,
lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem o macarrão, parece cola de colar balão. Ela apresenta uma realidade de isolamento. Essa mesma paciente que lá estava aprisionada, ela relatou tudo aquilo que ela passava e que, na verdade, essa história toda foi verdade. E Sueli Rezende foi uma das pacientes que lá sobreviveu e lá marcou a história. Ao longo dos anos, após toda a violência cometida contra os pacientes, uma das coisas que mais impactou naquele lugar também foi os funcionários. Ocorreu a desumanização deles. Durante os anos, após práticas de tortura, choques elétricos dos pacientes, houve uma banalização da vida. Os funcionários estavam desumanos. A gente vai falar sobre o livro Um Defeito de Cor. Primeiramente, a gente vai falar sobre a autora. Bom, a autora, cujo nome é Ana Maria Gonçalves, ela escreveu o livro Um Defeito de Cor em 2006. O livro é considerado um dos mais importantes do século XXI. Começou quando uma menininha chamada Kihai morava muito feliz na sua casa com sua mãe, sua avó, sua irmã gêmea e o seu irmão. Aí, aconteceu uma coisa horrível. Eles estavam super de boa na casa deles e pá. Aí os guerreiros foram lá e quiseram destruir tudo porque eles eram contra a religião da avó dela. Na religião deles, elas eram ibejis, então elas eram sagradas e elas seriam vendidas mais caras como escravas. Nessa viagem, a irmã dela ficou doente e foi jogada ao mar. Aí, logo depois disso, a avó dela foi jogada ao mar e ela chegou no Brasil completamente sozinha. E depois de tudo isso, ela tem outro filho com um cara lá. E aí, o filho dela é vendido pelo próprio pai branco que fez uma aposta lá e pá. E ela passa o livro inteiro com aventuras, desbravamentos. Na sessão da tarde. Depois de tudo isso, ela escreve o livro falando disso. Aí a outra mulher traduz e temos o que temos hoje. Pessoal, agora eu vou ler o capítulo, a cena escolhida, que nós vamos daqui a pouco comentar sobre, e o nome do capítulo é Verenciana. Assim, se ajoelhou diante do oratório e rezou até que os homens aparecessem carregando a Verenciana presa pelos braços. Quando então saiu para o quintal e parou na frente deles, olhando a preta de cima a baixo, sorrindo e perguntando-se se ela estava com medo e por que não sentiu o mesmo medo ao se deitar com o senhor. Uma coisa muito linda desse livro é que, tipo, ela vê o lado positivo em tudo. Tudo bem? Somos a Girls in the Car. A gente vai falar sobre um poema muito legal que a gente achou. É da Mel Adam. Aliás, ela é uma pessoa super incrível. Ela trabalha bastante nessa parte de afrodescendência, afro-brasileira. Ela mistura bastante, ela é bem feminista, adora falar sobre essas coisas. E o poema de hoje dela é sensacional. Como é o nome do poema? Quantas tantas. Quantas tantas? Quantas tantas. E a gente vai falar um pouco sobre o poema, a jornada. Segura o celular, gente. Bom, então, o poema da Mel, ela trabalha muito a valorização das mulheres. Como elas são tratadas, na verdade. É que é aquela coisa que a gente já, um dos estudos que saiu, né? As mulheres são mais sentimentais, os homens são mais racionais. E como isso é lidado durante o dia a dia, né? Como isso é... sei lá, como isso acontece, né? Até como ela se sobressai. Tchau, Chicão! Então, até como ela se sobressai. Por exemplo, quando ela trata o homem, coloca o homem no topo. Por que a gente faz isso? Já fez, pelo menos, mais novas. Quando, sabe, não sabe muito bem o que você quer, o que você vai... Quando a gente se apaixona. Exatamente. A gente se apaixona, o primeiro amorzinho. A gente coloca o menino ali no topo, como se ele fosse tudo. Sim, isso é muito frequente acontecer. Por exemplo... Quantos eu te amo você diz por aí? Quantas mulheres sorriram ao ver seus olhos brilharem de amor por elas? Quantas foram elas? Quantas choraram baixinho com a chegada do novo amor e deixaram de fazer pedidos a seu favor? Quantas invadiram seus sonhos? Quantas tantas? Quantas putas? Quantas santas? Quantas tontas? Quantas? Mais de 1000 beijaram a sua boca, mais de 100 se fizeram de louca, mais de 10 juraram um amor eterno e construíram castelos. E com você foram morar? Com quantas tantas você sonhou um lar? Quantas mulheres carregaram seu filho? Quantas mulheres gozaram com a sua língua entre as suas pernas? Numa noite qualquer, quantos beijos formam uma paixão? Quantos não? Quantas tantas foram nada? Ou algo muito pequeno, tão sereno que não virou poesia? Quantas delas foram sino?
Quantas mulheres foram pecados ou pecaram ao te amar, assim, de graça, com graça ou não? Quantas? Com quantas você pretende envelhecer? Trocar carinho até morrer, sentada numa cadeira de balanço. Quantas mulheres tiraram do sério? Quantas inspiraram livros ou fizeram feitiço? Ou mesmo o jogo do contente? Quantas delas eram sementes que poderiam germinar e florescer? Quantas mulheres te mataram e quantas tantas lhe fizeram morrer? Quantas tantas? Angélica Freitas é poeta e tradutora brasileira contemporânea. Logo descobrimos que a viagem é apenas um detalhe, mas estou aqui por outras coisas. Embora adore fazer turismo, pai, lembra quando você dizia que eu parecia uma guria? E a mãe pedia, deixem disso? E por fim, a grande revelação, pois agora eu virei mulher, me operei e virei mulher. Não precisa nem me olhar, mas agora eu sou mulher. Ana Cristina Cruz César nasceu em Niterói, em 2 de junho de 1952. Foi uma poeta, tradutora, considerada um dos principais nomes da sociedade mimeógrafa, sendo vinculada muitas vezes ao movimento marginal. Autobiografia. Não. Biografia. Mulher. Papai Noel e os Marcianos. Billy the Kid versus Drácula. Drácula versus Billy the Kid. Muito sentimental. Agora pouco sentimental. Pensa no seu amor de hoje, que sempre dura menos que o seu amor de ontem. Gertrude, essas são ideias bem comuns. Apresento o jazz band, não toca blues com ela. Esta é a minha vida, através da ponte e sempre um pouco tarde. Não presta atenção em mim. Olha aqueles 3 barcos colados imóveis no meio da grade do rio. Ao trabalho que eu, Matheus e a Fernanda fizemos do livro O Coração Disparado, da autora Adélia Prata. O livro se trata de uma coletânea de poesias da autora. O livro aprofunda-se na religiosidade. Separado em 4 grandes temas: cotidiano, amadurecimento do desejo sexual, ser brasileiro no interior e o deslumbramento antidivino. Por Milton Ratum. Ao viajar para a Europa, por volta de 55, pensei que ele nunca mais pisaria em Manaus. Na verdade, fui eu que me exilei para sempre. A sua viagem coincidiu com a minha para o sul. A narradora personagem busca, por meio de suas memórias e lembranças, junto com acontecimentos narrados por outros personagens, trazer os fatos que o presente e reconstruir o passado, recriando sua identidade e dando sentido e valor à sua origem. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto, fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus não conseguiu acumular riquezas com a venda dos livros. Voltou a ser catadora de papel e faleceu em São Paulo no dia 13 de fevereiro de 77. Por isso... Manuel Venceslau Leite de Barros foi o autor de 13 livros, incluindo Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Guardador de Águas. Esse é Bernardo da Mata, apresento. Ele faz encurtamento de águas, apanha um pouco de rio com as mãos e espreme nos vidros, até que as águas se ajoelhem, do tamanho de uma lagarta nos vidros. No falar com as águas, rãs o exercitam. Tentou encolher o horizonte, no olho de um inseto, e obteve.